Hoje a gente vai falar algumas coisas que acontecem com desenhistas e quadrinistas, com ilustradores em geral, e também eu quero fazer alguns comentários sobre essas coisas, porque nem tudo é bem tratado pela essa galera aí. O pessoal recebe essas coisas como me desenha, ou então quando ouve que o cliente diz que está muito caro e não tem uma reação muito boa. Então é isso que eu vou falar, 4 coisas que acontecem com desenhistas hoje. Parte 2 e um tipo de vídeo novo. Mas antes de começarmos o assunto, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Marinho, o M2 que faz lives e vídeos sobre quadrinho e ilustração. Então quem não conhece o conteúdo, dá uma olhada aí. Se gostar, deixa um follow, deixa o like também que ajuda bastante. E também saibam que a gente relançou um quadrinho novo, o Atlas, que vai estar aqui na descrição. Depois que assistir o vídeo, pode clicar lá, que tá tudo em português finalmente. E esse quadrinho eu vou refazer pro final de ano. Eu vou lançar ele como uma série, então fiquem no aguardo aí. E também gostaria de avisar uma mudança aqui. As coisas de desenhista, que é um quadro que eu faço comentando algumas coisas por cima de desenhistas, vai mudar. Eu não vou mais fazer ilustrações. Por quê? Porque geralmente isso me toma muito tempo, pessoal, e eu tô tentando focar mais no quadrinho. Esse tipo de conversa onde eu só falo e gravo é mais fácil. E aqui eu vou enumerar algumas coisas e dar um comentário por cima. Alguns desses tópicos, um dia eu vou fazer um vídeo mais a fundo sobre eles. Mas hoje a gente vai fazer um comentário aqui sobre eles e vocês vão ver qual que vocês se identificam mais aí pra gente fazer um vídeo depois, beleza? Mas vamos lá, o primeiro tópico de coisas que acontecem com desenhista, parte 2. O famoso me desenha. Eu excluí esse daí porque era muito manjado da outra vez, mas dessa vez eu quis comentar um pouquinho, porque eu pensei um pouco na minha situação e como ela difere um pouco da galera que geralmente reclama sobre este tópico. E essa questão aí do me desenha, geralmente uma pessoa que pede o desenho pro artista e quer de graça, né? Muitas vezes ele quer um desenho dele mesmo, ou até mesmo, na verdade, ele tá pedindo um desenho de alguma coisa, de algum personagem, uma fanart, ou então para o canal dele, algum logo. Tem muita gente que pede de graça desenho. Me aconteceu algumas poucas vezes, mas não com tanta frequência assim. E eu acho que se deve por uma questão, às vezes, de postura, que eu não vejo com muitos artistas por aí. Nessa questão de postura, eu quero dizer um pouquinho de como você leva ao longo da sua vida isso e como as pessoas te veem nessa situação. Vou dar o exemplo de escola meu. Quando eu estava no colegial, eu já era bem conhecido por fazer desenhos, tanto de caricatura quanto de anime, e as pessoas pediam de vez em quando um desenho para mim. Pediam para rascunhar alguma coisa no caderno delas, alguma coisinha simples assim. Mesmo porque eu nem usava muito nanquim naquela época, eu só usava lápis. E aí eu pegava meu lápis, quando me dava vontade eu desenhava alguma coisa, que geralmente era algum Pokémon ou Naruto, e desenhava uma coisinha rapidinha, uma coisa de 5 minutos pro meu amigo, pro meu colega de sala. Mas quando eles pediam e eu não estava afim, eu falava, não vou fazer isso agora não, mano. Esquece um pouco aí, deixa eu dormir aqui, deixa eu ver a aula, sei lá. Inventava qualquer desculpa. E aí o pessoal não ficava pedindo com tanta frequência assim, eles sabiam que era uma coisa que eles não iam conseguir tão fácil comigo. Em contrapartida, a gente tem a galera que, quando eu voltei a desenhar, eu comecei a reparar que chorava muito sobre isso. Ficava colocando nos stories, ninguém valoriza a minha arte, ninguém me respeita, todo mundo fica pedindo desenho de graça. E aí esse pessoal, eles ficam mostrando que eles estão precisando de trabalho muitas vezes. Então as pessoas acham que eles estão disponíveis e eles estão fazendo um favor pro desenhista quando pedem um desenho. Pô, me desenha aí, eu te divulgo. Você ouve esse tipo de coisa. Mas você só ouve esse tipo de coisa quando você atrai esse tipo de pessoa. Eu acredito muito nisso. Você começa a falar de um jeito, as pessoas que tentam se aproveitar, elas percebem, elas sentem no ar e elas vão lá e vão te atacar. Elas vão ir como abutres. Então, se eu posso dar uma dica rápida, né, nesse assunto que eu estou tocando brevemente, é para quem é artista não se expor demais, não exponha seu estado mental, não fique falando coisas da sua vida pessoal. Se a sua conta é de desenho, tenha em mente que você vai publicar sobre desenhos. Prefira comentar o que você achou de fazer tal desenho, o que você gostou de fazer naquilo, o que você aprendeu. As pessoas que realmente querem investir em desenho, ou até mesmo comprar um desenho com você no futuro, vão se identificar muito mais com esse tipo de comportamento. E não com o comportamento que muitas vezes você fica te mostrando
do seu frágil, da sua questão mental. E terminando este tópico, eu quero começar o segundo tópico sobre coisas que acontecem com o desenhista, que é ouvir que está muito caro, que este desenho é muito caro. Nossa, tudo isso por um desenho? Esse tipo de tópico eu acho um pouco engraçado, porque tem muito disso discutido nos grupos de desenhistas, e também é uma reclamação muito grande da comunidade, e tem até musiquinha no Instagram e no TikTok, de que, é caro porque eu gasto tempo, umas coisinhas assim. Eu não vou cantar porque eu nem lembro a letra, porque eu nem acho isso muito legal de você ficar postando na sua rede social. Mas o que é comum? O que acontece? Acontece que a pessoa ela pede um desenho pra você, e geralmente, brasileiro, né, olha e fala, poxa, tá muito caro, eu não tenho como pagar por isso. Ou então, nossa, muito caro, tudo isso por um desenho. E uma coisa que o desenhista, que às vezes fica muito bravo com isso, ele tem que entender primeiro uma coisa. Brasileiro não tem dinheiro para investir em arte. Nossa condição financeira é muito baixa. Tanto que é por isso que muitos de nós, quando sabe o mínimo de inglês possível, já vai atrás de commissions ou de trabalhar com empresas no exterior. Por quê? Porque a gente vai receber em dólar. O brasileiro não tem como investir, então entendam que muitas vezes quando uma pessoa acha caro demais, é porque é caro para ela mesmo um desenho. E convenhamos, comprar uma arte é um luxo, mesmo que seja para uma empresa, mesmo que seja um mascote. O brasileiro em geral não tem tanto poder aquisitivo, então entendam, muitas vezes não é má vontade e às vezes a pessoa se expressa mal porque ela não está acostumada a poder investir nisso, então ela também não sabe o valor disso. Quando as pessoas não compram muito esse tipo de produto, não tem como saber o valor dessas coisas exatamente. E qual que é a minha bronca com esse tipo de situação? É que muitas vezes um desenhista iniciante, e infelizmente alguns intermediários, pegam essas conversas privadas com clientes no momento que eles são desrespeitados ou no momento que eles acham ruim que o cliente achou caro e expõem nas redes sociais. E muitas vezes é só para engajar o público, só que eles não percebem que estão engajando com o público de bafafá, com o público de fofoca, e não com o consumidor. O consumidor, na verdade, vê isso e muitas vezes se afasta. Alguns que já compravam arte com eles, muitas vezes começam a achar que eles que estão recebendo bronca e param de comprar arte com este artista que está expondo as conversas. Então pensem bem antes de fazer uma coisa assim. É uma coisa que eu sempre digo, se preocupem mais em mostrar o seu trabalho e não os seus clientes reclamando ou alguma coisa assim. Se eu puder dar uma dica para esse tipo de cliente que acha caro, vamos tentar abordar de forma diferente. Se você viu que a pessoa falou, nossa, tá muito caro, eu não tenho como pagar por isso, tente dar soluções para ela. Você fala, então que tal a gente fazer outra coisa? Que tal, em vez de um desenho de corpo completo, eu fazer um ícone para você e você usa nas suas redes sociais para poder conversar melhor com o seu público. Ou então, se o cara quer logo e mascote, separa os preços dos produtos para ele saber que pode escolher apenas um deles em vez de pagar os dois. Esse tipo de coisa ajuda bastante. Você também pode falar, se você fizer preto e branco, talvez a gente consiga fazer mais barato. Depende do que você pedir. Sempre tente conversar com o cliente. Sempre tente ficar aberto para negociar com ele. Vai ser muito melhor. E só para você achar que eu não estou incluso nessa situação, porque eu sei me comportar ou não, já aconteceu sim de vir pessoas pedindo desenho de graça ou achando caro o desenho comigo. Só que eu não tive problemas nenhum com ela. A pessoa que pediu uma vez para mim desenho, inclusive, era um artista, uma pessoa que cantava, ia trabalhar em um bar que eu conhecia, e ela pediu um desenho para mim, e ela queria de graça. E eu falei, olha, eu estou muito ocupado, eu estou trabalhando com coisas de design, e estou trabalhando com ilustração também, mas agora eu não consigo fazer isso não. Só que se você quiser, eu posso te mandar um orçamento e a gente faz depois. E na hora que ela ouviu o orçamento, ela não falou mais nada. Acabou. Eu não tive que ser deselegante, eu não tive que brigar com ela, eu não tive que fazer nada. Eu simplesmente mostrei que aquilo lá era o meu serviço. E agora eu vou entrar no terceiro tópico deste vídeo de coisas que acontecem com desenhistas, que é ideias demais. Mais uma forma de bloqueio criativo para muitas pessoas. Quando a pessoa tem muitas ideias e ela não consegue executar nenhuma. Eu acho que um grande ponto que colabora para que isso aconteça, essa questão de ter muitas ideias e não conseguir trabalhar nenhuma, é o grande fluxo de informação. Pega aí que tem YouTube,
tem Twitch, tem Instagram, tem Pinterest, tem um monte de redes sociais aí com um monte de ideias para artistas e muitas vezes você fica travado sem saber o que fazer porque não para muito para pensar uma ordem para trabalhar e uma ordem para fazer coisas que gosta, que é muito importante na minha visão. E o que eu quero dizer com esse negócio de organizar? Organizar o trabalho, organizar de fazer o que gosta, que é importante, na verdade, você pensar o que é prioridade. Tem muito artista que faz de tudo e não faz nada ao mesmo tempo. Faz ilustração, faz animação, faz thumbnail, faz YouTube e ele não sabe qual é a prioridade. Eu vou me usar de exemplo aqui. A minha prioridade número 1, quadrinho. Depois disso é minha live. E por último é o canal do YouTube. Tanto que é por isso que o YouTube só tem uma vez por semana. Porque eu gravo, edito e faço as thumbnails sozinho. Então eu não tenho tempo para fazer tudo. E de vez em quando não tem vídeo no YouTube. Porque eu priorizo muito o quadrinho. E não é como se você precisasse trabalhar com arte para ter que organizar. Se você faz por hobby, pense bem no que você gosta de fazer e dê prioridade a isso. Se você gosta realmente de ilustrar, faz a ilustração. Dá uma chance maior para ela desenvolver. E você vai acabar evoluindo melhor também. E também tem essa questão que muitas vezes você muda de um para outro com medo de não se tornar bom naquilo. Você tem medo de não se tornar um bom ilustrador, então tenta ir para começar de novo a animação ou então 3D. Eu vejo isso muito nos artistas, que quando eles encontram alguma barreira na parte de evolução deles, eles começam a ver as dificuldades e pulam para outra coisa. Por quê? Porque o começo é muito bom. O começo é que nem namoro. Namoro, no comecinho tudo é muito legal, tudo divertido. Você gosta do que está fazendo ali e não tem dificuldades. Só que aí muitos desses artistas, quando eles começam a ter problemas, eles migram de área, eles terminam o relacionamento deles naquela parte para começar outra. Por quê? Porque é muito mais fácil no começo. E para falar do quarto tópico de coisas que acontecem com desenhistas, parte 2, é o desenhista madrugueiro. Aquele que fica desenhando de madrugada e só vai dormir quando o sol raia. Muitas vezes nunca vê a luz do sol. Eu sei que deve ter um pessoal que realmente funciona melhor à noite, que consegue fazer coisas melhores de madrugada, mas o que eu vejo nos desenhistas é que muitas vezes eles não funcionam melhor à noite, eles apenas criaram hábitos ruins. E eu sei disso porque acontece um pouco comigo isso. Eu criei uma época um hábito ruim de ficar muito tempo acordado, dormia pouco, não tomava sol, via pouco meus amigos, isso me atrapalhava muito no final das contas. E também diminuía meu desempenho no desenho, por mais que eu ficasse falando pra mim mesmo que eu funcionava melhor à noite, eu tava me enganando nessa situação. E se você já tá pensando em escrever nos comentários, mas eu funciono melhor à noite, eu já tô vendo que você tá se defendendo, calma lá, não vai escrever isso no comentário não. E eu acho que a coisa pior pra acontecer nessa situação é a questão da ansiedade. Você ficar muito na madrugada e começar a separar a sua vida social, você acaba ficando isolado muitas vezes à noite. Porque geralmente o desenhista fica em casa, fica desenhando de noite, ele perde os momentos de coisas que acontecem à tarde e isso cria uma certa ansiedade. Vou dar um exemplo aqui. Eu já vi desenhistas que ficavam falando que meus amigos estão me deixando pra lá, estão me deixando pra sair sozinho, não estão me chamando, ou então eu não estou conseguindo acompanhar eles. E na verdade o horário dele não batia mais com os amigos. Então toda vez que os amigos chamavam para sair, ele estava dormindo. Eu, geralmente, sempre me esforcei muito para acordar, mesmo cansado, para sair com meus amigos, mesmo que eu chegava atrasado. Mas eu conheço muita gente que vai desanimando, achando que o problema é pessoal, que as pessoas não gostam deles, e eles começam a parar de ter essa relação social, que eu acho muito importante. Eu acho que, mesmo que você fale que não tem muitos amigos, o ser humano é um ser social. Você começar a se excluir só vai piorar a sua situação. Ainda mais se você começa a inverter o seu horário, começa a dormir de manhã e fica desenhando de madrugada. Mas é isso aí, pessoal. Quero deixar um último recado aqui que eu relancei um quadrinho de 2020, o Atlas, agora está totalmente em português, no Tapas, no Webtoon e no Flipthrough. Então vou deixar os links aqui na descrição para quem quiser ler, quem não conheceu ainda. E lembrando que eu vou relançar um reboot deste quadrinho no final do ano.
agora em 2022. Então sigam nas redes sociais também, deixa um like, comenta aí se você conhece alguém que passou por esse tipo de situação que eu comentei nas 4 coisas de desenhistas, se você já sofreu alguma dessas situações, e como sempre, pessoal, bons esboços. Até logo! Auto foi. I wanna be a manga.